Boa noite, meus queridos. A graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida, sobre a vida dos seus familiares. É uma alegria para mim estar com os amados em mais uma oportunidade para juntos celebrarmos o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E rogo ao Senhor que lhes abençoe nesta noite através dos cânticos, através das orações e também através da palavra de Deus. Nós estamos, meus queridos, vivenciando um tempo muito especial na igreja, quando em domingos anteriores celebramos a multiplicação de discípulos na nossa igreja, dentro da visão da igreja multiplicadora, um momento muito especial. Na semana passada nós tivemos a oportunidade de receber aqui na igreja sede as nossas frentes missionárias, juntamente com os seus obreiros, e nós louvamos a Deus pelos testemunhos e por tudo aquilo que Deus fez em nós e através de nós, e como nós tivemos a oportunidade, como igreja, que se expande, uma igreja que cumpre a sua missão de espalhar o Evangelho, não só aqui na cidade de Salvador, mas também por todas as cidades do nosso estado. Nós também estamos em outros locais ao redor do mundo e nós louvamos a Deus pela oportunidade que Ele tem nos dado para servir ao seu reino, servir na sua causa. Por isso nós louvamos a Deus por isso. E nesta manhã deste domingo, nós louvamos a Deus por mais irmãos que passaram a ser membros da nossa igreja através do batismo, e nós louvamos a Deus por isso, damos graças ao Senhor por tudo que Ele tem feito na nossa igreja e desejamos continuar nesta caminhada, de ensinar, de compartilhar as boas novas de salvação e ver pessoas conhecendo Jesus e passando a tê-lo como Senhor e Salvador das suas vidas, E a Ele foi dado toda a honra, toda a glória e todo o louvor, porque a obra é dEle, É Ele quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Também tivemos ali, nesse momento, a celebração da ceia do Senhor, um momento de comunhão, de relembrarmos o que Jesus fez na cruz do Calvário em prol das nossas vidas, e nós louvamos a Deus por isso, Engrandecemos o nome do Senhor. Tivemos também a eleição da nova diretoria da igreja, juntamente com os líderes de ministério, E rogamos ao Senhor que possa ensinar, instruir esses queridos irmãos para que mais e mais eles possam entregar as suas vidas e possam dedicar-se à obra do Senhor, para que possam servir no reino de Deus com excelência, com dedicação, sempre objetivando que Jesus Cristo seja conhecido por aqueles que ainda não o conhecem. Que Deus então abençoe esses queridos irmãos e posso dizer-lhes, sejam todos bem-vindos e juntos vamos avançar para a glória e louvor do nome de Jesus. Nesse momento então vamos buscar a presença do Senhor, conversar com Ele, porque é um momento muito feliz para nós quando temos essa oportunidade de juntos buscarmos a face do Senhor. Oremos então, meus queridos. Pai, nós te damos graças, ó Deus, por esta noite. Te agradecemos, ó Deus, por tudo que já vivenciamos na Tua presença. Muito obrigado, ó Deus, pelo Teu cuidado. Obrigado, Senhor, pelo Teu provimento. Obrigado, Senhor, porque nos momentos de dificuldade, nos momentos de angústia, nos momentos de temor, o Senhor está presente. Aliás, Pai, independente das circunstâncias, independente dos momentos que venhamos a vivenciar, o Senhor está conosco, porque o Senhor é fiel à Sua palavra. O Senhor não abandona os seus escolhidos e nós temos esta convicção, ó Deus, nos nossos corações, que somos, ó Deus, ovelhas do Teu pastoreio. Ó Deus, nós somos os Teus filhos, somos Teus amigos e nós Te louvamos por isso, Senhor. Reconhecemos, ó Deus, a Tua soberania sobre todas as coisas. Reconhecemos, ó Deus, que pela graça nós somos salvos por meio de Cristo Jesus. Obrigado, ó Deus, por tudo que Tu tens feito em nós e através de nós. Pedimos, ó Deus, uma bênção especial, Senhor, sobre cada líder da Tua igreja, Senhor, sobre cada líder de ministério, sobre a diretoria da igreja, sobre os pastores desta igreja, Senhor. E, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, direciona os nossos passos, Senhor. Tira, Senhor, dos nossos corações, da nossa mente, ó Deus, tudo aquilo que não Te agrada, Senhor, para que mais e mais, Senhor, possamos transbordar e cheios do Teu Santo Espírito, ó Deus, possamos, ó Deus, anunciar
as boas novas de salvação. Muito obrigado, ó Deus, por esse tempo especial na Tua presença, de louvor, adoração e, ó Deus, do compartilhar a Tua palavra. Abençoa-nos, ó Deus, nesta noite. Oramos assim, meu Senhor, com perdão dos nossos pecados, porque é isso que nós fazemos neste momento, Senhor. Te pedimos perdão, Senhor, se ferimos a Tua santidade em nossas ações, no modo de falar, no modo de agir. Nos perdoa, Senhor. Mas nós queremos nesta noite, ó Deus, oferecer o melhor de nós para Ti, Senhor, e Te exaltar, Senhor, através, ó Deus, do nosso pensar e do nosso agir. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Mesmo sem entender, mesmo sem entender, eu confio em Ti. Mesmo sem entender, eu sei que é o melhor pra mim. Mesmo sem Deus, mesmo que eu não consiga entender e queira tudo do meu jeito, eu até choro e às vezes até chego a dizer: por que é que tem que ser tão difícil pra mim? Parece que é difícil só pra mim. Eu sei, teus pensamentos são mais altos que os meus. O teu caminho é melhor do que o meu. Tua visão vai além do que eu vejo. O Senhor sabe exatamente o que é melhor pra mim. Mesmo que eu não entenda o seu caminho, eu confio. E Deus, porque eu sou tão pequenino assim, vou ficar quietinho aqui no seu colo, esperando o tempo certo de tudo, porque eu sei que vais cuidar de mim e o seu melhor está por vir. Eu sei que é o melhor pra mim, mesmo sem entender, mesmo sem entender, mesmo sem entender, eu confio em Ti, mesmo sem entender, eu sei que é o melhor pra mim, mesmo sem entender. Louvado seja o Senhor que nos dá vitória em Cristo Jesus. E nós queremos nesta noite compartilhar com os amados irmãos um texto que está no livro de Números, capítulo de número 13, os versículos de 25 ao 33, que diz assim a palavra do Senhor: Ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra. Caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel, no deserto de Parã, a Cádiz. Deram-lhe conta a eles e a toda a congregação e mostraram-lhes o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram: Fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nesta terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe,
Os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Louvado seja o nome do Senhor. Porém os homens que com ele tinham subido disseram: Não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Misericórdia, Senhor. E diante dos filhos de Israel infamaram a terra que havia espiado, dizendo: A terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak, são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Que o Senhor aplique esta palavra aos nossos corações, que nós possamos aprender lições preciosas através do que Deus vai nos falar nesta noite, tá bom? Que Deus então assim nos abençoe em nome de Jesus. Meus queridos, ainda compartilhando um outro texto de Deuteronômio 7, versículos 7 e 8, diz assim: Não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, pois éreis o menor de todos os povos, mas porque o Senhor vos amava. Meus amados, não há nenhuma dúvida do amor de Deus para conosco. Deus nos ama, Deus nos escolheu, e Ele nos escolheu e nos deu uma missão. E eu refletia na quarta-feira passada acerca da missão que Deus deu para cada um de nós crentes em Jesus Cristo. Deus nos escolheu, nós somos povo de Deus, nós somos a nação escolhida de Deus, nós somos o novo Israel de Deus, povo escolhido pelo Senhor. E Ele nos escolheu porque Ele nos ama. E esse ensinamento nós podemos extrair durante toda a leitura das Escrituras. Deus escolhe um povo, Deus escolhe servos seus e designa uma missão para cada um de nós. E nós louvamos a Deus quando o Senhor abre os nossos olhos espirituais e nós reconhecemos esse chamado e podemos dizer e responder para o Senhor: Eis-me aqui, Senhor. Estou para te servir. E nós reconhecemos isso e reconhecemos mais ainda. Reconhecemos que somos o quê? Somos servos. Nós somos pessoas escolhidas. E isso é um privilégio para nós. E para demonstrar esse amor que Deus tem para conosco, Deus então, com esse povo que Ele estava para conduzir para a terra prometida, Ele vai suprir todas as necessidades desse povo, como também Ele supre todas as nossas necessidades. É Deus cuidando dos seus escolhidos. É Deus cuidando do seu povo. E eu digo que essa escolha, esse cuidar de Deus, essa característica de Deus, esse princípio do Senhor, que é algo que faz parte da sua natureza, que é o cuidar, é demonstrado para nós de forma bem clara. Veja, por exemplo, com relação à alimentação, à comida. Deuteronômio 8,16 diz assim: que no deserto se submeteu com maná, que teus pais não conheciam, para te humilhar e para te provar e afinal te fazer bem. O Senhor alimentou o seu povo no meio do deserto com maná, com alimento. Eu creio, meus queridos amados irmãos, que Deus não deixa faltar pão aos seus escolhidos, para os seus filhos. Deus continua a praticar, porque Deus não muda nos seus princípios. Se Deus cuidou do seu povo lá atrás, na travessia do deserto em direção à terra prometida, Ele continua cuidando do seu povo nesse tempo. Eu creio na palavra do Senhor. Deus também nos deu o que beber, a água para beber. Durante a travessia do deserto, Deus não deixou que faltasse esse líquido tão precioso, a água, para saciar a sede do seu povo.
O texto de Números capítulo 20, no versículo 8, diz assim, ó: toma o bordão, ajunta o povo, tu e Arão, teu irmão, e diante dele falai a rocha, e dará a sua água, assim lhe tirareis águas da rocha, e dareis a beber à congregação e aos seus animais. Meus amados, nesses textos eu vejo o cuidado especial de Deus para com o seu povo. É Deus cuidando de cada um de nós. Era Deus cuidando do seu povo em um momento, não vou dizer difícil, mas um momento desafiador. Primeiro que eles atravessaram o Mar Vermelho a pé enxuto. Já Deus manifestando o seu poder e o seu milagre sobre todas as coisas. E ao adentrar no deserto, é bem verdade que haveriam grandes desafios, mas Deus nunca tirou e nunca ocultou isso de nós também nesse tempo presente. Ele diz que no mundo terias aflições, mas tem de bom ânimo. Jesus venceu. E em Jesus nós somos mais do que vencedores. Então eu creio que esses princípios do cuidar de Deus, eles permanecem até hoje. E Deus continua suprindo as nossas necessidades. No campo da proteção, do cuidado de Deus, de nos proteger, de nos livrar dos perigos. O texto de Êxodo, capítulo 13, no versículo 17, diz assim: Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto, pois disse, para que, porventura, o povo não se arrependa, vendo a guerra, e torne ao Egito. O Senhor conhece o mais profundo do nosso ser, e Ele sabe que quando nós nos deparamos com situações adversas, nós temos uma tendência, uma inclinação de querer dar um passo atrás. Nós queremos fazer isso. Às vezes o temor bate no nosso coração, porque nós não devemos esquecer que nós somos seres humanos, imperfeitos, em processo de transformação, mas Deus nos conhecendo no mais profundo do nosso ser, Ele então ali, naquele momento, conduz o povo pelo lugar mais seguro. E eu continuo crendo que Deus, mesmo em determinados momentos que nós não compreendemos, Deus continua nos conduzindo pelo caminho mais seguro. Mesmo que para nós o caminho pareça mais difícil, mais longo, mais dificultoso, mas se Deus está no comando, Ele está nos conduzindo pelo caminho mais seguro e Ele vai nos levar a bom termo. Então eu creio, meus queridos, que Deus dispensa sobre cada um de nós a sua proteção. Ele também nos agracia com a sua direção. Nós hoje somos selados com o Santo Espírito da promessa. E é o Espírito Santo de Deus que deve ser. Eu digo deve, porque muitas vezes o nosso coração em rebelião à vontade de Deus, nós queremos fazer a nossa própria vontade. Mas se nós andamos em sintonia com o Senhor, nós haveremos de ser conduzidos pelo Santo Espírito da promessa. E o texto aqui de Êxodo 13, 21 diz assim: o Senhor ia adiante deles. Olha que coisa bonita, meus amados. Deus está sempre adiante daqueles que o obedecem. Ouça bem, o Senhor sempre irá adiante daqueles que o obedecem. A questão é obediência. Durante o dia, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, durante a noite, numa coluna de fogo, para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. O Senhor é que dava o ritmo à caminhada. O Senhor era que dava o tom da caminhada. E o Senhor estava presente na vida do seu povo, no caminhar do seu povo. Aqui talvez seja um ponto para refletirmos. Até que ponto Deus tem direcionado os meus passos? Até que ponto eu tenho ouvido a voz de Deus e seguido a voz do Senhor, a voz do Espírito Santo? Meus queridos, em todo tempo Deus deseja nos guiar. E esse guiar do Senhor é pelo caminho mais correto, é pelo caminho mais seguro, e é no caminho onde Ele vai suprir-nos com o que nós precisamos na alimentação, a água para saciar a nossa sede, a proteção e a direção. Meus queridos, quando nós pensamos que entregamos a nossa vida a Jesus,
Jesus é o nosso guia. Ele é o nosso alimento. Ele é a água que nos purifica de todo o pecado. Ele é a nossa proteção e Ele é o nosso guia. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Assim disse Jesus. Que possamos nos deixar ser guiados pelo Senhor. E com certeza Ele vai nos guiar pelo caminho mais seguro. Então nós precisamos confiar no Senhor. Há uma promessa de uma terra que emana leite e mel. Há também uma missão. Eu preciso entender isso. Eu sei que há um prêmio a ser alcançado, mas há também uma missão a ser cumprida. Que eu e você, como igreja, que recebeu do Senhor a incumbência de ser sal e luz nesse mundo. Esta é a missão que nós recebemos, de sermos sal e luz nesse mundo em trevas. Nós precisamos, meus queridos, cumprir essa missão e cumpri-la com diligência. Cumprir essa missão subordinados à direção do Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas, e assim seremos mais. Sim, cumprir essa missão e sermos vencedores na missão. Porque, meus queridos, quando a gente pensa que nós estamos em Cristo e Cristo venceu, nós com Ele vencemos também. A morte e ressurreição de Jesus é a vitória para aqueles que creem em Cristo Jesus. Então, se nós depositamos a nossa fé em Jesus, independente das circunstâncias, e eu sei que muitas delas não são fáceis, há obstáculos que, humanamente falando, são intransponíveis. No texto que lemos aqui no início dessa reflexão, o povo de Deus, quer dizer, a maioria deles, 10, disseram que lá tinham gigantes e que éramos como gafanhotos diante deles. Queridos, se nós focarmos na nossa pequenez humana, nós não venceremos. O que nós precisamos é focar no Deus que é grande, no Deus que é poderoso, no Deus que está acima e além de todas as coisas. Deus é soberano. Nada pode deter o poder de Deus. Nada pode frustrar o plano de Deus para a minha vida e para a sua vida. E no cumprimento dessa missão de sermos sal e terra, de sermos sal e luz neste mundo, nós precisamos entender que nós temos uma missão em termos verticais. Que missão é essa, pastor, em termos vertical? A missão da igreja é a adoração. Isso em termos vertical. A adoração é um ato de curvar-se diante de Deus, reconhecendo a sua grandeza, sua majestade, sua fidelidade. É adorar o Senhor. Então, em primeiro lugar, adore ao Senhor. E assim você vai estar cumprindo a sua missão. É também uma demonstração da disposição do adorar, curvando-se e também de servindo ao Senhor. Esta adoração não pode ser apenas nos domingos. Não basta saber que Ele é poderoso, que Ele é amor. Não basta. Ela deve ser uma realidade vivencial. Eu adoro o Senhor em todo o tempo, em todos os momentos. Então, meus queridos, pensando aqui para nós, muitas vezes até eu mesmo já usei essa expressão. Assim, eu sei que a sua vida secular e a sua vida cristã no exercício ministerial, meus amados, eu vou retirar essa palavra aqui, vida secular. O crente é crente em todo o tempo, porque em todo o tempo ele tem que estar adorando ao Senhor. Tudo o que ele faz é para engrandecer o nome do Senhor, e ao fazê-lo isso, ele está adorando ao Senhor, está manifestando a adoração ao Senhor. Isto é servir a Deus.
E eu não faço isso apenas nos domingos ou quando eu estou dentro do templo de oração, que a gente às vezes chama de igreja. Não. É um ato de vida. A minha vida expressa louvor ao nosso Deus. Esta é a missão recebida pela igreja e nós somos seu povo. E como tais, nós precisamos adorar ao Senhor. Todas as nossas atitudes devem ser para glorificar a Deus, independente das circunstâncias, permitindo que o seu poder flua por nosso intermédio. Nós somos canais de manifestação do poder e da graça do Senhor. Esse é o cumprimento da missão. O apóstolo Paulo diz: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31. Eu vou repetir. 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. É tempo de reflexão. É tempo de refletirmos. O que eu estou fazendo agora? O que é que eu vou fazer? O que é que eu estou planejando? O que é que eu estou arquitetando? O que está saindo da minha mente? O que é que eu estou guardando no meu coração e na minha mente? Tem que ser para a glória de Deus, para o louvor do nome do Senhor. Isso é adoração, meus amados. É a nossa missão vertical. E a missão vertical do crente é adorar ao Senhor. Tudo que venhamos a fazer seja para a glória e louvor do nome de Jesus. Mas também nós temos a missão horizontal. A missão da igreja, meus amados irmãos, é gente. Presta atenção nisso. Em termos horizontais, a missão da igreja é gente. Porque se nós pensarmos naquele resumo que Jesus fez, amarás o Senhor teu Deus e amarás também o teu próximo. Há algo vertical e também horizontal. Precisamos entender isso. Ela serve a si e ao mundo. Para isso, a igreja é uma comunidade que deve crescer. Cada um tem o que fazer, beneficiando os outros. A igreja é uma comunidade onde as pessoas interagem umas com as outras. Atentai bem a isso. O propósito da igreja é gente. Quando eu digo igreja, eu estou falando de mim e estou falando de você. Então, se você se converteu a Cristo Jesus, você não se isolou de outras pessoas, não se isolou daqueles, até mesmo daqueles que não professam a Cristo, não. Você se torna crente e agora se afasta. Não, eu não quero mais relacionamento, eu não quero mais contato com aqueles que não têm a mesma fé que eu. Não, meus amados irmãos. O propósito é o contrário. Isso eu não estou dizendo que eu concordo com o que a outra pessoa faz. Eu não tenho que ficar com concordo ou não concordo. Mas eu tenho que entender o seguinte: eu tenho que amar aquelas pessoas e elas agora são o quê? Alvo das minhas orações, do propósito da igreja de trazê-las para os pés do Senhor Jesus. É a missão da igreja, é a missão horizontal da igreja. Desta maneira devemos entender que a missão da igreja não deve ser apenas vertical, que só olha a Deus. Não, eu só amo a Deus, meu negócio é com Deus e tudo que eu faço é para Deus. Sim, e o próximo? E aquele que está ao teu lado? Pois, se isto acontece, torna-se misticismo. Da mesma forma, a missão não deve acontecer só no ângulo horizontal. Isso seria filantropia humana. A missão deve ser o quê? Plena. E o que é a missão plena, pastor? Ame a Deus, adoração vertical, e ame o seu próximo horizontal. Esta é a missão da igreja. E para isso é que nós somos escolhido povo de Deus, para sermos esse povo que cumpre a missão. Há uma promessa de vida eterna, há também uma missão plena dada à igreja. Por isso, meus queridos, eu e você precisamos sim reconhecer o chamado de Deus para as nossas vidas, mas jamais esquecer-nos de que recebemos uma missão como povo escolhido
povo escolhido de Deus. Anunciar que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Aqueles que estão perdidos. Isso é missão horizontal. Mas eu também não devo esquecer que para que a cada dia eu esteja fortalecido e ouça a voz de Deus, eu preciso adorar o Senhor. Eu preciso estar em comunhão com o Senhor. Até mesmo porque, meus queridos, quando Jesus foi levantado ali na cruz, diz a palavra de Deus que o véu que nos separava foi rasgado de cima até embaixo. Agora nós temos um livre acesso ao Senhor. Nós agora podemos conversar com Ele. Podemos ter essa intimidade com o Senhor. E por isso nós precisamos e temos que adorar ao Senhor. Então, vamos avançar, igreja. Avançar, cumprindo a missão que recebemos do nosso Deus. Somos uma igreja que não recua. Somos uma igreja que avança no cumprimento da missão recebida. Que Deus assim os abençoe. Que Deus assim possa continuar cuidando de cada um de vocês. Amém? Uma boa semana para cada um de nós. E nós louvamos a Deus pela sua vida. Uma noite que o Senhor nos presenteia com esta palavra de reflexão. Que Deus assim os abençoe em nome de Jesus. Estou subindo para um lugar mais alto. Eu já queimei as pontes com o passado e os meus olhos vejo um futuro. Tudo novo se fez, tudo novo se faz. Dessa estrada eu não me desvio nunca mais. E estou firme, eu não me desvio nunca mais. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Mais alto, eu já desisti de andar sozinho. Cristo vive em mim e os meus pés estão no caminho dessa estrada. Eu não me desvio nunca mais e estou firme. Eu não me nunca mais. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Agora eu quero orar pela sua vida. Você que tem nos presenteado com a sua presença. Nós louvamos a Deus, porque domingo a domingo você tem estado conosco. Em muitos momentos você tem estado conosco de forma presencial, mas alguns às vezes que estão distantes, mas permanecem conosco por todo esse tempo. E às vezes na caminhada você passa por momentos difíceis, às vezes obstáculos que se apresentam diante de você, tribulações, angústias, às vezes incertezas, mas meus queridos, isso não é falta de fé não, viu? Faz parte da nossa natureza frágil, nossa natureza humana, frágil, e demonstra que nós somos limitados,
que nós somos carentes, né, da presença do Senhor, de um vivenciar mais intenso na presença do Senhor. Por isso, nesta noite eu quero orar pela sua vida, a vida da sua família, colocando todo o nosso ser diante do altar do Senhor. Esse Deus que nos escolheu, esse Deus que de forma especial cuida de nós, Ele supre as nossas necessidades, Ele nos dá o alimento, nos dá a bebida, nos dá a proteção e também nos dá a direção. Esse é o nosso Deus. Oremos ao Senhor. Pai, nós queremos expressar a nossa gratidão, Senhor, por termos sido, ó Deus, escolhidos pelo Senhor. Pai, esse sentimento de pertencimento, de escolha, ó Deus, é muito bom. Ó Deus, momento de refletirmos e deixarmos, ó Deus, cada vez mais o nosso coração, Senhor, diante do Teu altar. O nosso ser por completo diante do Senhor, para a glória e louvor o Teu santo nome, Pai. Obrigado, ó Deus, pela escolha. Obrigado, Senhor, por aqueles que estão ouvindo a Tua palavra nesta noite. Obrigado, ó Deus, porque é uma oportunidade que temos de refletir no Senhor. Por isso nós Te damos graças, Senhor. Te louvamos, ó Deus, pela Tua grandeza, pela Tua maravilhosa graça e pelo amor do Senhor para com cada um de nós, Senhor. Abençoa, Senhor, aqueles que estão vivenciando, Deus, tempos difíceis. Às vezes nos seus relacionamentos familiares, amorosos, ou às vezes nas suas amizades, dentro do seu local de trabalho. Meu Senhor, em nome de Jesus, sê com cada um, Pai. Meu Deus, vai aplanando, Senhor. Vai cuidando, Pai. Removendo as diferenças, Senhor, as indiferenças, meu Deus. Removendo os obstáculos, Senhor. Dando, ó Deus, aos Teus servos e filhos, meu Deus, uma direção, Senhor, em meio à tempestade, Senhor. Ó Deus, mostra, Senhor, saídas. Mostra, Senhor, e ilumina, Pai, cada passo, meu Senhor. Pai, abençoa os aniversariantes da semana. Abençoa, Senhor, esta semana, meu Deus, que seja produtiva, Senhor. E que, ó Deus, reconheçamos que somos do Senhor. E que do Senhor recebemos a missão de sermos sal e luz neste mundo tão tenebroso, Senhor. Mas em Cristo nós somos mais do que vencedores. Haveremos, ó Deus, de conhecer e conhecer de forma mais profunda a Tua vontade. Vontade esta, ó Deus, que reconhecemos e sabemos que é boa, agradável e perfeita. Direciona os Teus servos, Pai, em tudo que eles vierem a fazer, e seja para a glória e louvor do nome de Jesus. Esta é a nossa oração, no nome santo e precioso de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, meu amado. Que Deus te abençoe, minha amada. Que nesta semana seja uma semana cheia de alegria, uma semana frutífera, uma semana que você exale o perfume de Jesus aonde quer que você esteja. Que você externe aquilo que você é. E você é um escolhido do Senhor para anunciar boas novas, anunciar as grandezas de Deus. Eu sei que você será e já é instrumento, ferramenta, né, qualificada pelo Senhor. Que Deus te abençoe e que Deus faça te prosperar sempre em verdade. Uma semana abençoada para você e toda a sua família. Até o próximo domingo, se Deus assim nos permitir, em nome de Jesus. Um abraço, meus queridos.